Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente configura a rede Wi-Fi. Então vocês já fizeram a configuração inicial do equipamento e agora a gente precisa configurar as funcionalidades do Wi-Fi. Ou seja, ativar a rede, configurar uma senha, configurar a limitação de banda, melhor escolha de canal, bloqueio de MAC address. Então são N funcionalidades que nós vamos fazer agora. Então acompanhem comigo aqui na tela. Então, primeiro passo, como vocês já devem ter feito, isso já tem que estar pronto na controladora de vocês, é o Access Point acessível e já com um IP. Então ela tem que ser acessível na controladora. No meu caso aqui, eu já tenho aqui o 6503, o WAC6503DS, já está ativo e por padrão ela já sobe uma rede chamada Zyxel aberta. Então a gente já pode fazer algum teste. Então, feito isso, que você já deve ter feito assistindo os outros vídeos, a gente inicia a configuração. Primeiro passo, vamos em Objeto, App Profile. Aqui nós temos rádio e SSID. Eu preciso mostrar para vocês a diferença do que é rádio e o que é SSID. Vamos abrir primeiro a aba rádio. Eu tenho dois profiles diferentes. Cada profile é configurado em uma antena, ou seja, você tem a banda 2.4, então você tem que ter um profile de configurações específicas para a frequência 2.4 e você tem um outro profile para a banda de 5 GHz. São configurações distintas porque são frequências diferentes, então a gente tem que configurar uma por uma. Então vou abrir a 2.4 primeiro. Vou abrir a default. Se eu quiser, eu posso criar quantos profiles me for necessário. Isso depende, por exemplo, das localidades que você vai colocar os APs. Às vezes você está em um andar que você precisa fixar um canal. Já em outro andar você pode deixar canais dinâmicos. Então você pode ter profiles e APs vinculados a esses profiles. Então primeiro eu crio o profile, vou criar um novo, vou colocar como Lab 2.4. 2.4 GHz. Qual é o tipo de banda que eu vou usar? BGN, AAN ou AC? Se eu colocar AC, ele obrigatoriamente vai mudar para 5 GHz. Se eu colocar BGN, ele vai usar em 2.4. Eu posso escolher a minha largura de banda embaixo, de 20 MHz ou 40 MHz. 20 MHz ele pega 150 megabits. 40 MHz é os 300. Então, 20 e 40 MHz. Channel Selection. Ou eu deixo em DCS, que significa Dynamic Channel Selection, ou seja, seleção automática de canal. Ele vai escanear todos os APs à volta e vai tentar escolher um canal que evite qualquer tipo de interferência com o que estiver à volta. É bem interessante você deixar dessa maneira quando você tem vizinhos, outros access points que possam interferir, porque se você colocar um canal fixo e daqui 2 semanas alguém colocar um outro access point com outra rede naquele mesmo canal que você escolheu, vai dar interferência. Então você tem a escolha no DCS ou manual. No manual você tem aqui os canais do 1 ao 13. O Time Interval você habilita e você configura para definir o tempo, o threshold, onde ele vai fazer o scan novamente em busca de outros access points naquele mesmo canal. Então a cada 720 minutos ele vai escanear, ver se existe algum outro equipamento naquele mesmo canal que possa dar interferência. Se existir, ele vai trocar o canal. Então você pode fazer aqui essa configuração. Então fiz o Lab 2.4, agora eu vou habilitar 5 GHz. Então Lab 5 GHz. Quando é 5 GHz, nós podemos habilitar o AC. Isso é muito importante configurar dessa maneira, porque às vezes a pessoa habilita os 5 GHz e reclama, poxa, habilitei os 5 GHz, mas só pego 2.4 ou no 5 GHz eu só pego 200 megabits, 100 megabits. Se você não configurar a largura de banda de quanto vai trabalhar os 5 GHz, você não vai atingir os 900 megabits como deveria atingir. Então, isso é importante, ó, AC, largura do canal, 20, 40 e 80 MHz. Se você não colocar 20, 40 e 80, ele não vai atingir os 900 megabits.
Então é importante você habilitar 20, 40 e 80. A mesma opção para os 5 GHz, Channel Selection, ou DCS ou manual. Então fica a seu critério. Particularmente, eu deixo em DCS e coloco um tempo bem grande, em intervalo grande de scan, para que ele vá fazer o scan, por exemplo, uma vez no dia. É melhor, porque senão toda vez que ele escanear e ele mudar de canal, ele pode derrubar algum usuário que esteja conectado. Isso não tem como fugir, porque mudou o canal, mudou a configuração, ele derruba realmente o usuário, porque o handshake já feito, ele não é mais válido. Então ele muda e a pessoa tem que se conectar novamente. Então, por isso que é importante você colocar um intervalo bem grande. Por isso que a gente tem aqui no schedule, para ele fazer o scan em um determinado horário do dia. Por exemplo, você pode fazer de madrugada, ou no horário do almoço, ou um horário que não haja impacto na sua rede, onde ele vai trabalhar o DCS. Feito isso, dou um OK. Pronto, agora eu tenho meus 2 profiles de rádio configurados. Até o momento eu só criei 2 objetos, 2.4 e 5 GHz. Ou seja, a minha antena ela já tem um throughput configurado, um tipo de canal configurado. Eu fiz configurações básicas e simples, ou seja, basicamente a controladora vai, de uma maneira automática, ela vai configurar a sua potência de canal. Você pode abrir e fazer de uma maneira personalizada? Sim, você pode. Mas nesse vídeo nós vamos mostrar apenas a maneira básica e automática que vai funcionar em todos os ambientes. Então, próximo passo, SSID. Olha aqui, eu já tenho uma SSID chamada Zyxel. Lembra que quando o equipamento sobe, ele já sobe com a rede Zyxel? Então, já existe aqui. Eu vou criar uma nova SSID. Olha que interessante, vou chamar ela de Lab Zyxel. É o profile. Qual vai ser o nome da minha rede? Lab Zyxel também. Security Profile. Por enquanto eu não tenho nenhum, eu só tenho o default. O que é o Security Profile? É justamente a senha. Ou você faz uma senha, uma Pre-Shared Key WPA2, ou você coloca um servidor Radius. Você pode escolher aí, é aqui que você escolhe o Security Profile. Como eu ainda não criei esse profile, eu vou deixar no default, depois a gente volta aqui. O Mac Filtering Profile você habilita para cadastrar somente as máquinas que estiverem nessa lista, elas vão ter acesso à sua rede. Se elas não estiverem nessa lista, elas não vão conseguir se conectar. Então, hoje não é muito usual você usar essa configuração, porque se você tiver 200 pessoas conectadas nesse Wi-Fi, você vai ter que ter os 200 MAC headers configurados dentro desse profile. Outra opção, Layer 2 Isolation Profile. Essa opção é bem importante. Quando você habilita essa opção, todas as máquinas que estiverem cadastradas nesse profile, elas vão ser acessíveis na rede. Explicando melhor, somente as máquinas que estiverem nesse profile, elas podem ser vistas por outras máquinas na rede. Ou seja, todas as máquinas vão se conectar na rede, mas somente as máquinas dessa lista vão ser enxergáveis, entendeu? Vão ser vistas. Então depois a gente pode habilitar. Deixei no Disable. QoS. Nós temos QoS já pré-configurado para vídeo, para voz, Best Forte ou Background. Então a gente pode deixar por padrão WMM. Mas se você utilizar VoIP ou voz e vídeo, você pode colocar para priorizar o vídeo ou voz. Rate Limit. Você pode limitar a banda por usuário. Ou seja, eu posso dizer que o usuário ele vai ter uma banda X ou Y dentro daquela rede Wi-Fi. Isso nós utilizamos em alguns cases onde você tem muitos usuários e eles podem fazer alguma configuração na rede, algum download de torrent ou algo do tipo. Então você limita a banda para o usuário para 1 MB, 2 MB, dependendo da necessidade. Então eu vou deixar aqui 1024. Opa, megabits é 1 megabit, não 1024 seria se fosse kilobits, aí seria 1024. Mas como a gente vai trabalhar com megabits, seria apenas 1 megabit. Uplink, 1 megabit também. Band Select, aqui é interessante. Se eu colocar Standard, ele vai primeiro tentar fazer uma negociação com o cliente em 5 GHz. Se ele for acessível a 5 GHz, ele fecha a conexão em 5.
Se ele não tiver essa banda, se ele não tiver a antena 5 GHz no cliente, ele vai fechar em 2.4. Então, o Standard ele faz primeiro uma tentativa em 5 GHz. Se eu colocar Force, ele só vai conectar em 5 GHz. Ele não vai deixar conectar em 2.4. Então, você tem essas duas opções. Então, vamos deixar em Standard. Você pode também balancear. Ou seja, a cada quantos usuários 5 GHz vai ser para 2.4. Por exemplo, para um usuário 5 GHz ele vai jogar um 2.4, ou a cada 2 usuários 5 GHz ele vai jogar um 2.4. Entendeu? Então você pode balancear, a cada 4 usuários 5 GHz, um usuário 2.4. Você tem algumas maneiras de balancear a rede, senão todo mundo também conecta somente 5 GHz e ninguém em 2.4. Então, é por isso que a gente tem essas opções. Forwarding Mode, nós temos duas opções, Local Bridge ou Tunnel. Local Bridge, como que funciona o Local Bridge? Essa SSID, ela vai se conectar direto com o gateway ou a internet. Ou seja, a controladora, ela só vai mandar a informação para o AP e ele faz a conexão com o cliente. Quando a gente muda para o Tunnel Mode, o AP ele vai fechar um túnel com a controladora e só sai o tráfego através da controladora. Você usa isso em alguns casos específicos, quando você tem um AP remoto em outra rede e ele vai passar por diversas outras redes para chegar naquela rede. Então você faz um Tunnel Mode, ou seja, tem um AP que ele está compartilhado com outras redes. Aquela SSID ela só vai sair pela internet através da controladora em uma rede específica. Então você cria um túnel criptografado. Isso só você utiliza em casos específicos. Ele vai consumir mais banda e você também vai consumir a banda da controladora para você fazer essa rede. Então você tem essas duas opções, mas você só vai usar quando necessário. Por padrão a gente deixa o Local Bridge. A maioria das infraestruturas mais comuns usam Local Bridge. VLAN ID. Aqui eu posso dizer qual é a ID da VLAN da minha SSID. Nos próximos vídeos vocês vão analisar como é que configura uma rede Guest com uma VLAN específica só para aquela rede, para que aquela VLAN não acesse outras redes, né? Então vou deixar a VLAN 1. Eu posso aqui escolher Hidden SSID, ou seja, esconder a rede para que ninguém veja. Enable Intra-BSS Traffic Blocking. Essa opção eu habilito para que um equipamento não acesse outro naquele mesmo access point. Qual é a diferença do Layer 2 Isolation, que faz basicamente a mesma coisa, para o Intra-BSS Blocking? O Layer 2 Isolation, ele bloqueia qualquer tipo de equipamento que esteja para frente do AP. Ou seja, você tem o access point, você tem o switch, e desse switch você tem uma rede com impressoras e com notebooks, desktops. Ele vai impedir que o usuário que esteja nesse access point não conecte em qualquer outro equipamento para frente do AP, na minha rede interna, ou onde tem outros equipamentos compartilhados, ou outros access points com outros usuários. Às vezes você tem um mesh com várias redes, com vários access points conectados. Para um usuário de um access point não conectar em um usuário de outro AP, você habilita o Layer 2 Isolation. E o Intra-BSS Blocking, ele só vai fazer o bloqueio de usuários que estiverem no mesmo AP. Ou seja, se o meu notebook e o meu celular estiverem no mesmo AP, eu não permito que um acesse ao outro. Então, por isso que eu tenho que habilitar as duas opções, para que ele não seja acessível localmente na mesma frequência de sinal ali, no mesmo rede sem fio, e nem que ele acesse minha rede interna. E eu também consigo criar o Schedule SSID, ou seja, eu consigo criar a minha SSID por horários. O Schedule seria agendamento de horários. Então eu posso habilitar aqui, e aí eu tenho os horários em que minha rede vai trabalhar. Por exemplo, eu posso criar minha rede somente no horário comercial. Então, das 9 às 18 minha rede está ativa. A partir das 18 horas, ela não está mais ativa. Então, isso te dá mais segurança e até impedir que usuários trabalhem depois do horário. N funcionalidades, N possibilidades para você criar a rede por horário. Vou desabilitar essa opção e dou um OK. Então, eu também preciso criar agora o Layer 2 Isolation List. Ou seja, eu preciso criar um profile aqui chamado Lab Zyxel.
E aqui embaixo eu posso cadastrar os MAC address dos meus equipamentos. Então eu preciso colocar o MAC address do meu firewall, senão ele não vai ter acesso ao firewall. Qual que é o MAC address da minha placa local do firewall? LAN 1. Ó aqui. Esse é o MAC address da minha placa local. Então eu coloco aqui o MAC address, description, gateway, USG60. Então o meu firewall agora está acessível. Eu também posso colocar o MAC address, porque eu criei um a mais, vou remover. Eu posso vir aqui no MAC address da minha controladora. Eu venho aqui em dashboard e eu tenho aqui a opção aqui, ó, onde está o meu primeiro MAC address da minha placa de rede, onde eu consigo fazer o acesso. Então eu habilito isso caso eu queira acessar via Wi-Fi a console da controladora. Se você não for acessar via Wi-Fi a controladora, você não precisa colocar. Então você tem essa opção. SSID, Layer 2 Isolation. Então vou colocar só para eu ter acesso também. Agora que eu criei o meu Layer 2 Isolation List, eu vou em Security List e preciso criar a minha senha. Ou o meu radius, você vai escolher aí de acordo com a necessidade. Então, Profile Name, senha Lab Zyxel. Qual é o tipo de segurança dela? WPA, WEP, WPA2 Mix. Ou eu posso escolher um radius externo para fazer a autenticação, ou eu posso fazer o radius interno e aí você tem o MAC Authentication. Você pode escolher aqui um servidor radius para autenticar ou pre-shared key. Então, pre-shared key, vou colocar laboratório@Zyxel, a senha. Qual é o tipo de criptografia? AES ou alto? Você pode escolher. No WPA2 só tem o AES. Vamos deixar em alto. Aqui é idle timeout, ou seja, se o equipamento ficar timeout por X segundos, ele vai derrubar a conexão. E o tempo de troca de chave por 30.000 segundos, ou seja, a cada 30.000 segundos ele vai fazer uma renovação da chave. Pronto, agora eu tenho meu profile senha, tenho meu Layer 2 Isolation, MAC Filter eu não vou trabalhar com essa opção, então eu volto no meu SSID, Lab Zyxel e habilito aqui, ó, Security Profile, senha Lab Zyxel, habilitei minha senha e habilitei o meu Layer 2 Isolation. E agora dou um OK. Agora eu configurei o meu profile das antenas 2.4 GHz, configurei a minha rede Wi-Fi com as senhas, as devidas configurações e proteções. Agora eu preciso vincular tudo isso em uma antena. Como é que eu faço isso? Vamos lá. AP Management, então voltando aqui, ó, Configuration, você vai na aba Wireless, AP Management. Lá dentro tem aqui, ó, AP Group. E ele já tem um grupo default. Se você analisar o grupo default ele já coloca o SSID default. O que é esse SSID default? Rede Zyxel. Então eu vou criar um novo profile. Vamos deixar o default guardadinho aí. Vou adicionar um novo profile. Na verdade não é profile apenas, é um group profile. Ou seja, é um grupo de APs que vão ter aquela específica configuração. Então, Lab Zyxel. Como que vai ser o tipo de configuração? Vai ser AP Mode, apenas monitoria ou repetidores? No caso é AP, Access Point. Então, qual é o profile do rádio 1? Rádio 1, no caso, é o 2.4, então Lab 2.4 GHz.
Max Output Power, ou seja, a potência da antena. O WAC6503 ele tem 30 dBm de antena, então eu posso definir a potência máxima para ele, se eu quiser, 30 dBm. Aqui embaixo, na rede 2.4, eu vinculo o meu SSID, ou seja, eu posso ter SSID só para 2.4 ou só para 5 GHz. Então, para vocês entenderem como é bem granular e baseado em objeto, então a gente não pode esquecer nenhum passo. Então, ó, criei aqui o meu profile 2.4, coloquei a potência da antena e vinculei o meu SSID. Feito 2.4, agora a gente precisa fazer o 5 GHz. Rádio 2, a mesma coisa, AP Profile, 5 GHz, o profile do rádio, 30 dBm de antena e a minha SSID, LabZyxel. Aqui embaixo eu tenho como configurar também os tipos de porta. Qual é o modelo de equipamento que eu estou trabalhando? É o 6503DS. Ou seja, ele tem uma porta de uplink e a LAN 1. Ou seja, entrada e saída. Eu tenho que definir VLANs aqui. Se eu quiser, eu posso criar várias VLANs. Só que a parte de VLAN, eu vou falar isso em outro vídeo. Então, vocês acompanhem aí a nossa série de vídeos para vocês verem como que configura uma Guest VLAN e onde eu configuro a VLAN. Mas eu coloco aqui Model Specific Settings, deixo o 6503. Eu também tenho a opção de configurar Load Balance. Para que serve o Load Balance? Quando você tem vários access points no mesmo ambiente, em que você tem que conectar muitas pessoas. Por exemplo, esse access point 6503 ele capacita a conexão de 256 pessoas. Digamos que eu estou num ambiente com 2 equipamentos desse, que vai me totalizar 512 pessoas, e eu tenho 400 pessoas no ambiente. Eu preciso balancear essas 400 pessoas entre os 2 equipamentos, senão um vai ficar sobrecarregado e o outro não. Então é aqui que eu faço o balanceamento, ó. Ou seja, quando o equipamento chegar em 80 usuários, ele vai começar a jogar para o próximo equipamento. Se o outro equipamento chegar nos 80 usuários também, aí ele joga para o primeiro, enche mais 80. Depois ele joga para o outro, então ele vai balanceando de 80 em 80. Feito isso, você vai conseguir ter uma qualidade de rede melhor, porque um não vai ficar sobrecarregado. E você também tem a opção aqui, ó, de desassociar a estação se ele chegar no overload. Ou seja, se ele chegar nos 80, ele vai jogar para o próximo. Se o próximo chegar nos 80 também, ele vai começar a dropar o usuário. Então você tem essa opção também, para não deixar a qualidade diminuir, a qualidade do sinal começar a degradar. Então eu desabilito essa opção, só deixo aqui, a cada 80 ele vai fazer o balanceamento entre outros APs. E aqui eu também tenho a opção do portal Redirection AP. Isso eu também vou falar em outro vídeo, que isso é para você configurar o Captive Portal. Então depois assistam o vídeo de Captive Portal que a gente vai ensinar como configurar. E aqui embaixo, a playlist. Quem que vai ser o membro desse grupo de configurações que eu fiz? Como eu só tenho um AP, é somente ele. Eu posso dar um OK. E agora ele vai aplicar a configuração nesse access point. Como a gente mexeu em configuração de rádio, se tiver alguém configurado, conectado nesse rádio no momento, ele vai derrubar a conexão. Porque eu estou mexendo na frequência e no canal do rádio. Então não façam esses tipos de configuração em horário de produção, no meio do dia ou em pico no pico de acessos. Porque senão você vai derrubar todo mundo. Então espera para fazer isso depois do horário. Então feito isso, agora a gente vai aguardar ele salvar as configurações. Isso leva de 1 a 2 minutos, dependendo do equipamento e também dependendo das configurações que você fez. Se você mexeu em rádio, ele vai dropar os usuários, vai reconfigurar o rádio e vai subir novamente. Depois de eu aguardar alguns segundinhos, eu vou verificar aqui no meu Wi-Fi se ele achou a rede. Então aqui, ó, LabZyxel está ativa. Conectar. Vou conectar aqui laboratório @Zyxel.
Pronto, conectado. Agora olha que interessante, se eu for em Monitor, eu for em Station Info, eu consigo ver os meus usuários conectados na minha rede. Então eu conectei com o IP104, LabsIXEL, com a potência de sinal de menos 95, ou seja, ele ainda está fazendo a sincronia. Se eu der um atualizar aqui, um refresh, aqui embaixo, ó, se eu der um refresh, eu consigo ver, ele já atualizou, ó, menos 50 dBm, ou seja, eu estou com o sinal cheio, conectado a no canal 36, ou seja, 5 GHz, aqui a banda 5 GHz. A minha velocidade está de 700 megabits, ou seja, eu não tenho nenhuma perda de sinal, porque eu estou conectado a 1 metro do equipamento só para testes, e eu estou conectado a 5 GHz, para vocês verem que ele testou primeiro em 5 GHz, e eu estou com uma velocidade de 700 megabits entre o Access Point e o meu notebook. Se eu quiser conferir, eu vou aqui no painel de controle, central de rede e compartilhamento, status. 866 de download. É o que aparece aqui, ó, 866 de download. Então, eu já tenho a minha rede full em 5 GHz. E agora você consegue ver todos os usuários conectados na sua rede Wi-Fi. Espero que vocês tenham entendido, é bem simples configurar. Se você seguir os passos corretamente e não esquecer de nenhum objeto, você consegue configurar rapidinho sua rede Wi-Fi. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse vídeo, de como configurar uma rede, entre em contato conosco, suporte.zyxel.com.br, só abre um chamado que a gente vai auxiliar você. Ok? Agradeço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais! We're Zyxel, and we're your networking ally.